Olá empresário, olá futuro empreendedor, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao videocast de Evandro Barros, mentoria consultiva. Muito obrigado, gratidão aí por você acompanhar os meus conteúdos, seja através do YouTube, do LinkedIn, das redes sociais, em formato de podcast nas plataformas digitais. Se você quiser se corresponder comigo, coloque aí o seu comentário, a sua crítica, eu respondo a todo mundo com muito carinho. Hoje eu gostaria de fazer um videocast aqui pensando nessa troca de experiências, né? O que eu vivi abrindo uma empresa sozinho. Quais foram os aprendizados, quais foram as lições? Eu anotei aqui 7 lições que eu gostaria de passar para você, que muitas vezes a gente, né, quando vai abrir uma empresa ou quando já tem uma empresa, acaba no início aí pecando, errando em algumas coisas. O que eu aprendi, que eu acho que trocando essa experiência é que a gente aprende muito mais uns com os outros. Eu faço isso através de alguns grupos de empresários que eu participo. Tem pessoas que passam pelo meu processo de mentoria consultiva e a gente acaba também trocando muita experiência. Vou falar da minha parte, o que eu aprendi, quais foram as 7 lições que eu aprendi aí desde o início, desde que eu abri a minha empresa sozinho, lá em 2011, e que eu acredito que vão servir para você. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importante assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Quando a gente abre uma empresa, a gente tem muitas expectativas, né? Eu saí da Porsche Consulting, morei 10 anos e meio na Alemanha, passei pela Mercedes Consulting, trabalhei em alguns países aí, 32 países exatamente, para ser mais exato aí para vocês. Tive uma experiência internacional, oportunidades incríveis, agradeço muito a Deus por isso e as empresas que me deram, né, as pessoas que me deram aí oportunidades para ter essa experiência no exterior. Passei 10 anos e meio fora, voltei em 2010, conheci a minha esposa no último projeto aqui na Volkswagen. Não sei se você conhece um pouquinho da minha história, mas estou contando aqui já um pouco aí disso. E em 2011 eu resolvi abrir o IOPEX, né? Na verdade tinha uma outra empresa de consultoria com outro sócio que chamava Steinbock, a gente ficou 11 meses apenas juntos, e aí esse sócio, ele acabou optando em ir embora para a Bahia, onde ele tinha família, a esposa ficou grávida, ele foi embora, e aí eu resolvi abrir o IOPEX. E quando a gente abre uma empresa sozinho, né, a gente tem algumas opções, algumas escolhas, e passa por alguns problemas, alguns desafios, tem ali sonhos, tem perspectivas, tem metas. Eu já sabia o que eu fazia, né, porque eu abri uma empresa de consultoria, então já tinha sido consultor interno pela Mercedes-Benz muitos anos, 6 anos, né, para ser mais exato, e depois mais 4 anos e meio sendo gerente de negócio da Porsche Consulting em diversos projetos, em diversos países. Então, nesse caso, eu já tinha pelo menos a experiência do business da consultoria. Quando a gente não tem experiência nenhuma, ou tem uma experiência num business, vai abrir outro, aí os desafios são maiores ainda. Eu trouxe aqui 7 das lições, que eu posso chamar assim, que eu aprendi abrindo lá atrás uma empresa sozinho, fazendo ela se tornar uma empresa com 36 pessoas e depois transformando esse business agora num outro modelo de negócio que eu voltei a ser sozinho e tem alguns prestadores de serviço que me apoiam à medida que eu vou precisando dos serviços dessas pessoas para potencializar aquilo que eu desejo alcançar. A primeira lição que eu gostaria de passar para vocês, eu vou ler aqui, né, são algumas frases aí, mas que são importantes, mesmo pequeno, comece pensando grande, né? Afinal de contas, planejamento estratégico, sistema de gestão, processos, rotinas e procedimentos padronizados são e vão ser sempre a essência de uma empresa. Eu acho que uma das coisas que mais me fez dar certo lá no início, né, o fato de eu ter crescido muito rápido, foi não só a minha competência ou a competência dos consultores que eu trouxe. Obviamente, ter conhecimento, principalmente na área de serviço que você vai entregar uma consultoria, você precisa ter método e conhecimento para fazer, óbvio. Mas assim, foi a forma como a gente estruturou, né, a nossa empresa. Eu tinha planejamento estratégico, eu tinha um bom sistema de gestão, eu tinha processos muito padronizados, desde como eu ia contratar, treinar as pessoas, colocá-las nos projetos, financeiro, a parte de desenvolvimento metodológico. Então, todos os processos da minha empresa estavam não apenas mapeados, mas padronizados, vários procedimentos, as rotinas muito bem estabelecidas, ou seja, a minha estrutura, a pirâmide da minha empresa, a pirâmide
empresarial estava muito bem formada. Quando você vai abrir uma empresa, geralmente você não tem essa estrutura, você nem conhece o que você precisa. Tem gente que sai de um business e vai para o outro e simplesmente começa. Ah, eu trabalhava numa indústria e agora vou abrir com a minha esposa uma loja de roupa, ou vou abrir uma loja para vender alguma coisa, qualquer coisa. Quando a gente troca de business, pior ainda, a gente não conhece o dia a dia, a gente não conhece aquele business, a gente não fez planejamento estratégico, a gente não padronizou processos, porque a gente não conhece nem como o processo vai ser no dia a dia. Quando a gente desconhece o business, é muito difícil a gente ter sucesso e alavancar, né? Fazer com que durante os 24 a 36 meses aquele retorno sobre o investimento que eu fiz, cheio de tempo, mas principalmente de dinheiro, volte literalmente para o seu bolso, porque a gente não conhece, na maioria das vezes, o que a gente faz. E mesmo conhecendo, eu tenho vários clientes abrindo empresa nesse momento comigo, mesmo conhecendo, sendo expert naquele produto ou naquele serviço, você não conhece de processo da sua empresa. E aí, você vai abrir um negócio novo, você vai, né, levar bastante tempo para criar essa estrutura organizacional, essa pirâmide organizacional, com bom planejamento estratégico, com processos padronizados e um sistema de gestão para você ter a visão geral de todos esses processos, as rotinas e procedimentos que os seus colaboradores vão precisar para entregar aquilo que precisa. Então você precisa criar essa estrutura. E uma das coisas que eu escrevi aqui, né, nessa primeira lição mesmo pequeno, comece pensando grande, ou seja, se estruture. Não comece uma empresa, se você estiver começando agora, já simplesmente começando. Ah, tenho dinheiro, tenho uma ideia, sei fazer um produto, ou sei vender um produto, vou lá, vou abrir uma loja, ou vou abrir um negócio e vou começar. Essa é a pior maneira que você pode fazer. As suas chances de ter um insucesso ou de falir são muito grandes, porque talvez você não se estruturou o suficiente ainda para que você coloque pessoas, né, com o tempo para fazer, para te ajudar, para delegar, para fazer a empresa crescer. Então, tome muito cuidado com a estruturação empresarial. Segunda lição, começar sozinho não é uma má ideia, desde que você tenha experiência, conhecimento e esteja realmente disposto a pagar o preço para fazer de tudo. Como eu disse, eu comecei sozinho, lá em 2011, o IOPEX. Quando a gente começa sozinho, os desafios são diferentes, de você ter um sócio, 2 sócios, dividir o piano, você faz o financeiro, o contábil, eu faço a parte comercial, o outro cuida do marketing. Quando você tem apoio, você consegue dividir as atividades. No meu caso, eu tive que fazer tudo sozinho. E aí, uma das coisas que compensou o fato de eu ter que fazer tudo sozinho foi inicialmente o meu conhecimento do meu business. Eu já era consultor, fui abrir uma empresa de consultoria para mim mesmo, né? Eu saí da Porsche Consulting, que era uma empresa gigante de consultoria, fui abrir a minha própria empresa de consultoria, então eu já sabia o que uma empresa de consultoria precisava. E aí, entre aspas, foi mais fácil, porque experiência e conhecimento eu já tinha. E aí, uma das coisas que a gente, quando começa sozinho o business, é optar por pagar o preço. Você tem que estar muito disposto a ter uma velocidade um pouco menor, mas essa robustez, se você unir experiência e conhecimento, você vai ter essa robustez o bastante para você trazer as pessoas certas na hora certa, né? Com dinheiro, obviamente você vai ter que ter dinheiro para pagar essas pessoas, para que a sua empresa vá crescendo no tempo que você conseguir fazê-la crescer. Mas, como eu disse, começar sozinho não é uma má ideia. Ah, Gevandro, eu não tenho tanto dinheiro, e aí por isso que eu quero começar sozinho, quero inclusive começar meio que paralelo com o meu emprego atual, aí eu trabalho extra, trabalho à noite, quero ir para o lado do online. Tem muita gente indo para o mercado online, abrindo business online hoje em dia. Eu tenho ajudado muitas pessoas e cada vez mais parece que tem sido uma tendência, né? Lógico, eu ajudo pessoas que já têm empresas, que vendem produto físico, que prestam serviço, médicos, dentistas, continuo apoiando através do meu processo de mentoria consultiva, mas o número de pessoas que têm saído do modelo CLT, ou até mesmo que já são empresários, que não querem ter muitos colaboradores, que não querem ter empresas com produto físico, porque tem que ter estoque, tem que ter giro de caixa, tem que ter dinheiro, né? Algo mais complexo. Para trabalharem sozinho ou com menos pessoas, para irem para o mercado online, tem crescido absurdamente. E trabalhar sozinho, pelo menos no meu ver, por isso que eu tenho continuado sozinho e tendo o apoio de prestadores de serviço, não é uma má ideia. Leve isso como uma lição, porque hoje você já tem como automatizar,
você já tem ferramentas online. Antigamente, quando eu abri lá em 2011 a minha empresa, não tinha nada disso. Não tinha nem canal no YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada. A venda era visitando o cliente, fazendo reunião, conhecendo, fazendo apresentação, mostrando que você era capaz. E aí, inclusive, tinha no início, né? Os 2 primeiros projetos que eu fiz, eu tive que convencer, pagando do meu bolso, né, viajando, hotel, viagem, voo, inclusive, para pagar do meu bolso, para convencer o cliente que eu ia fazer um diagnóstico e que a partir daquele diagnóstico eu ia mostrar para ele que ele tinha um potencial de aumento de produtividade ou de redução de prazo, né, daqueles indicadores que ele queria atingir. E essa venda é muito mais difícil, ela é mais demorada, projetos eram mais caros. Hoje em dia, com o mercado online, está tudo muito mais fácil. Você tem condição de apresentar o seu serviço, seu produto, transformar o seu serviço em um curso online, num e-book, num material, né, um produto digital, de forma mais fácil, complementar a sua renda. Tem muito mais chances hoje em dia de você fazer dinheiro. Basta você, como eu disse aqui, estar disposto a pagar o preço e querer realmente fazer. Número 3, não tenha medo de vender algo mais caro ou de ter um grande projeto. Venda primeiro, depois pense em como você vai entregar. E aí o meu projeto, né, meu primeiro projeto, que foi a Arena de Manaus, que eu fiz junto com o Andrade Gutierrez, projeto de consultoria aí, de R$ 1 bilhão de reais, né? Eu tive 6 pessoas nesse projeto e 56% de margem de lucro. A gente só consegue esse tipo de trabalho e ter esse tipo de resultado quando a gente pensa grande, né? Embora eu tivesse, né, e comecei literalmente sozinho, eu vendi esse primeiro projeto por alguns milhões, né? Não estou autorizado aqui a falar o valor, mas alguns milhões, e tive 56% de margem. Acabou esse projeto durou quase 2 anos e eu tive 56% de margem. Ou seja, coloquei razoavelmente um bom dinheiro aí no bolso para reinvestir na empresa, para ficar para mim, enfim. E aí foi que eu consegui, nesse projeto, ter inclusive 6 pessoas, 6 consultores envolvidos. Foi aí que a empresa começou, foi a partir desse projeto que eu apresentei para uma outra construtora, depois eu fui para outro mercado, eu utilizei o próprio dinheiro para fazer capital de giro, fazer a empresa crescer, e as coisas começaram muito bem, graças a Deus. Então, como eu comecei aqui essa frase? Primeiro, não ter medo de vender algo mais caro. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que não sabe utilizar aquele gatilho da alavancagem. Se concentra ali no espectro de produtos ou de serviços mais baratos e acha que vender um serviço ou um produto de high ticket vai atrapalhar. Pelo contrário, você tem que sempre ter na sua esteira, no seu mix de produto, algo de mais caro, para que a pessoa, inclusive isso é psicológico, possa saber que você vende algo mais caro, e se você oferecer isso, você vai, ela sabendo que você, na hora que você oferecer um serviço ou um produto mais caro, ela vai achar automaticamente isso que você está querendo, que ela está querendo focar, é mais barato. É uma técnica que é um gatilho mental que a gente chama de alavancagem, que você pode utilizar muito bem, né? Então, não tenha medo de vender algo mais caro. Funciona e serve como alavancagem. Ou de ter um grande projeto. Eu abri a minha empresa pensando grande, pensando em ter grandes clientes, grandes projetos. Obviamente foi uma ideia ousada, começar sozinho, já viajando para outros estados, tentando vender projetos inclusive em outros países. Foi ousadia da minha parte, posso dizer dessa forma, mas quando a gente tem segurança, experiência, conhecimento e sabe entregar, eu acho que o resultado vem e que a gente colhe os resultados dessa forma. E aí, quando eu falo, venda primeiro, depois você pensa em como você vai entregar, eu aqui, né, quando esse estúdio aqui era a indústria da música, eu fiz vários cursos de produção musical, por exemplo, quando eu tinha esse segundo business aqui, eu gravava as primeiras aulas e fazia o lançamento do curso, inclusive para eu testar, para ver se aquele curso iria vender. Depois, né, e isso eu falava na página de vendas, que o curso ia e as aulas iam ser abertas aos poucos. Esse é um método que eu utilizei na indústria da música que funcionou muito bem. Por quê? Porque você não sabe se o curso vai vender. Quando é um e-book, logicamente você tem que escrever o e-book inteiro, não dá para você escrever o e-book em partes e querer vender o e-book. Algumas coisas dá para você fazer dessa forma. Um serviço também, você pode vender o serviço, você não sabe como você vai entregar, às vezes, o serviço inteiro, do início ao fim. Algumas coisas vão, inclusive, ter que ser ajustadas ao longo do processo. Nem todo processo de mentoria consultiva, por mais que eu tenha uma metodologia, por mais que a gente tenha resultados a serem atingidos e tal, muitas coisas vão acontecer. Tem cliente que fica comigo 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e aí é um processo que a gente vai passar por ele e vai ter que adaptar ao longo do tempo.
Toda prestação de serviço funciona dessa forma. O importante é você não ter esse medo de vender algo, né, mais robusto, de high ticket, de ter uma visão para você ter grandes projetos e de muitas vezes vender primeiro para depois adaptar a sua experiência, os seus conhecimentos para entregar da melhor forma possível para o seu cliente. Essa foi a minha terceira lição. Quarta lição: crescer em faturamento, estruturação física ou em número de pessoas nem sempre é o melhor caminho. No final, o que importa é a margem de lucro. De novo, crescer em faturamento, estruturação física e número de pessoas nem sempre é o melhor caminho. O que importa é a margem. Por que eu estou falando dessa forma e por que eu tiro isso como lição lá desde o início e até hoje eu vejo muitos clientes pecando? Todo mundo fala em crescer. Eu não quero crescer, eu quero ter mais margem. Obviamente que para ter mais margem, sobre um aspecto mais amplo, eu vou crescer, óbvio, né? Eu tenho que vender mais para ter uma margem maior, mas eu quero crescer sem crescer em estrutura, sem ter a necessidade de ter pessoas trabalhando comigo. Eu já tive 36, eu sei o que é cuidar de pessoas. Você que é empresário também deve saber o que é cuidar de pessoas. É o maior desafio de um business, são as pessoas, enfim. E aí você tem que estruturar o seu business, né? Porque faturar mais, eu vou crescer para ter mais pessoas, ter mais escritório, abrir uma franquia e fazer não sei o que. Gente, será que você quer realmente isso? Tem vários empresários que chegam para mim, Evandro, não, porque eu já tenho 2 empresas, aí eu quero abrir a 4ª, a 5ª e depois franquear. Meu amigo, realmente você quer? Você sabe o trabalho que vai dar? Você sabe o esforço que vai ter que fazer? Você tem um tempo para investir nisso? Seus processos estão tão bem estruturados para você replicar isso em formato de franquia? Você tem dinheiro para bancar tudo isso? E você quer tirar do seu tempo, literalmente pessoal, com a sua família, com o seu filho, para você e tal, para investir todo esse tempo e, né, todos esses próximos anos aí nesse formato de business para tirar o seu tempo, a sua qualidade de vida? É isso que você quer? Se sim, show de bola. Tem gente que quer, não tem problema nenhum. Mas o meu conceito atual é de equilíbrio, né? Embora essa palavra equilíbrio, na minha visão, ela não exista, né? A gente está sempre, nunca vai achar o equilíbrio exato, mas a gente está sempre em procura dele, né? Em prol de alcançar algo que seja equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, ganhar bem, ter uma qualidade de vida, mas não adianta você ganhar rios de dinheiro e não conseguir gastar. Não adianta você ter rios de dinheiro no seu investimento ou em imóveis, ou a sua empresa está bombando de crescer e você não ter tempo para o seu filho. Você está gordo, não ter tempo de cuidar da sua saúde porque talvez você com isso te atrapalhe, né? Inclusive psicologicamente, você não se sinta bem, o fato de você se sentir gordo, tanto para a mulher quanto para o homem, possa te trazer algum problema de saúde. Não tenho nada contra os gordinhos, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente sabe que isso atrapalha muitas vezes, inclusive a nossa saúde, né? Colesterol, coração, isso não é saudável para a nossa vida. Você está tendo tempo para sua religião, ou para escrever um livro, ou para fazer as coisas que você gosta, um esporte, um hobby, alguma coisa nesse sentido. O mundo é capitalista, eu sei, né? Eu vivo nele, gosto de dinheiro, mas acredito que a gente precise, aprendizado meu, porque eu deixei durante muitos anos o meu tempo da minha vida particular para crescer a minha empresa. Em 5 anos eu saí de uma empresa de uma pessoa só e atingi 36 colaboradores e deveria, né, hoje pensando com essa experiência, com mais maturidade, inclusive de idade, eu penso que eu deveria ter crescido com menos velocidade, com mais sustentabilidade e talvez até crescido mais, ter tido mais margem, ter guardado mais dinheiro, ter tirado mais resultado daquele business do jeito que era e aproveitado muito mais a jornada, porque o que importa é a jornada, não é o resultado final, nunca é o resultado final. Embora estejamos trabalhando para a empresa, para ganhar dinheiro, porque business, né, faz parte do mundo capitalista, mas se você não consegue equilibrar as outras coisas da vida, amanhã você tem um infarto, amanhã você sofre um acidente, amanhã você perde alguma coisa, ou vai à falência porque você usou demais, e aí as coisas não acontecem como a gente quer. Você não viveu, inclusive não aproveitou o próprio dinheiro que a sua empresa te deu. Tome muito cuidado com isso, lição de vida que eu já tive para mim e carrego para o resto da vida. Quinta lição: quer ter resultado de verdade? Contrate pessoas com conhecimento, experiência e que sejam melhores do que você. Apenas pessoas baratas, de novo,
apenas pessoas baratas, inexperientes e para serem treinadas, significa uma economia burra, mindset da pobreza, e você vai levar muito mais tempo, talvez anos aí, para crescer e ainda vai ter muito mais dores de cabeça para gerir. O que eu quero dizer com essa lição, né? Pensando em pessoas. Primeiro, contratar gente com conhecimento e experiência, o máximo que a gente puder, para todas as funções da minha empresa. Fiz questão disso, foi por isso que eu cresci. Eu não tinha pessoas que ganhavam pouco, eu não tinha consultores júnior, alguns sênior, mas a maioria muito mais sêniores, porque eu precisava entregar resultado rápido. A minha empresa precisava, todos os meus clientes pediam consultores mais experientes. Então eu pagava bem, vendia também muito bem e pegava projetos muito mais robustos, eu acredito nisso. Eu vejo o contrário, né, no mercado, principalmente no varejo. Né? Giovanni, eu não tenho cliente, aí vai lá e contrata um aprendiz, um estagiário, pessoas completamente sem experiência para fazer o processo financeiro da empresa, que é um dos mais importantes, para cuidar da venda, que é uma das coisas mais importantes. Gente, são as pessoas que vão ser os representantes da sua empresa. Aquela pessoa vai ser a cara da sua empresa. Se você coloca uma pessoa que vai queimar o filme porque não sabe, porque não foi treinada, porque não tem conhecimento, não tem experiência, é aquela imagem, literalmente, que aquela pessoa vai passar da sua empresa. É isso que você quer? Se sim, ok. Ou são os resultados dessa pessoa inexperiente, daquilo que você quer. Não estou dizendo que você não deva contratar um menor aprendiz, não estou dizendo que você não deva contratar estagiário, mas para as funções corretas, porque um estagiário vai precisar de tempo para treinar. Sei lá, uma pessoa mais júnior vai precisar de tempo, de acompanhamento, de um plano de cargos e salários, de uma matriz de qualificação, de um plano de desenvolvimento individual para poder chegar onde você deseja. A gente sempre tem que treinar pessoas, ninguém vai chegar pronto. Mas as funções que a gente precisa de confiança, de maior entrega, gente, não economizem do seu bolso. Coloquem pessoas muito boas para você ter menos problema. Um dos maiores problemas dos empresários com relação a pessoas que eles me falam é: Giovanni, eu não consigo delegar. Como é que você vai delegar para uma pessoa que não tem experiência, que não está capaz de receber aquilo que você tem feito? Impossível. Então, eu só consigo delegar para quem está preparado para, né, que tem experiência, que tem conhecimento, atitude e habilidade para receber aquilo e fazer o que eu faria. Não adianta eu querer delegar para alguém que não tem conhecimento, que eu vou ter que ficar gerindo o tempo inteiro ou fazendo até umas coisas para ele, que não tem experiência, que não tem a atitude correta, a habilidade adequada para fazer aquilo, que não vai sair. Aí a minha gestão vai ser pesada, eu vou gastar além de tempo para gerir muito esforço mental e físico, e aí é que as coisas não vão caminhar. Tome muito cuidado com isso, tá ok? Dica número 6. Né? O empreendedorismo pode te drenar física, mental e emocionalmente. Antes de desistir, né, saiba que a sua empresa é uma entidade distinta. Como dono, muitas vezes você vai ter que tomar decisões difíceis e ter conversas aí muito desagradáveis. No fim do dia, saiba que a sua empresa é única e você vai precisar de coisas específicas para crescer. E tudo isso não terá nada a ver com seus sentimentos. É um parágrafo um pouquinho grande aqui, mas que resume algo muito importante, que é o mundo do empreendedorismo para nós que vamos, né, ser tanto empreendedores, mas principalmente queremos nos tornar empresários. Ter a vida do empreendedorismo, a vida do empresário, ela exige várias coisas. Você tem que ser multifaceta, você tem que saber lidar com pessoas, com processos, você vai ter que pagar conta, você vai ter que fazer um pouco do marketing. Quanto menor a sua empresa começar, mais você vai ter que ter conhecimentos de vários processos para fazer a coisa acontecer. E aí, como eu disse aqui, uma empresa, ela drena a gente física, mental e emocionalmente. Se você não está preparado para isso, você vai ter dificuldade, porque são esses desafios que vão acontecer na sua vida. Antes de desistir, porque tem muita gente que abre uma empresa e não conhece do modelo de negócio, não sabe o que está por trás das câmeras e aí acaba desistindo ou não tendo o gás suficiente para fazer a empresa, porque enfrenta muita dificuldade no início, porque não tem processo, porque não tem um planejamento estratégico, não tem rotinas e procedimentos, ou seja, a empresa não está estruturada, e aí ele não tem gás para fazer, porque ele está lá focado no operacional e não tem gás para fazer as coisas, não tem conhecimento para fazer as outras coisas que a empresa precisa. Isso vai drenando a gente. E aí, como eu coloquei aqui,
como dono, muitas vezes você vai ter que tomar decisões difíceis, decisões de pegar um empréstimo ou de mandar alguém embora, mas essas decisões vão ter que ser tomadas, e muitas conversas, inclusive, vão ser desconfortáveis, desagradáveis, mas no fim, você tem que entender que a sua empresa é única. Não adianta você copiar concorrente, não adianta você copiar um influencer, não adianta você copiar aí alguém bem-sucedido. Saiba que mesmo você tendo uma empresa que se pareça com a do concorrente que está ali na sua cidade ou em algum lugar que você veja, a sua empresa é única. O seu planejamento estratégico é único, os seus processos são únicos, as pessoas são únicas, as rotinas e procedimentos são únicos, tudo seu vai ter que ser para a sua empresa. Não adianta você copiar de ninguém, mesmo uma franquia. Uma franquia de uma empresa que está no Pará é diferente da que está em Porto Alegre, porque os regionalismos são diferentes, o jeito de vender, as pessoas compram de forma diferente aquele tipo de produto, o marketing é diferente, um monte de coisa é diferente mesmo numa franquia, que é um elemento, né, é um formato de business mais padronizado possível. E a última dica que eu gostaria de te deixar, se você não possui a empresa que deseja, é porque você ainda não se tornou o empresário para geri-la e liderá-la. Vou repetir essa frase que ela é muito importante. Se você não possui a empresa que deseja, é porque você ainda não se tornou o empresário para geri-la e liderá-la. Você não estará preparado para lidar com os grandes temas e problemas se você não vencer a sua, própria etapa aí atual. A sua hora vai chegar se você provar isso para si mesmo. Então, tem que ter paciência. Como empresário, não tem outro jeito. A gente tem que estudar muito, a gente tem que conhecer de processos, tem que fazer um bom planejamento, tem que ter boas metas, tem que ter estruturação empresarial robusta o suficiente para fazer a coisa acontecer. E como eu disse aqui, se você ainda não está nesse momento, o seu jogo, o seu game como empresário, se você ainda não está tendo resultado, é porque você ainda não está conseguindo gerir processo e liderar pessoas da forma adequada o suficiente para fazer dinheiro. Porque uma empresa é a união desses dois pilares, processos e pessoas. Se os seus processos não estão robustos o suficiente e estruturados o bastante para você liderar as pessoas e juntar esses dois para fazer dinheiro, a sua empresa não está preparada ainda para aquele business, para aquele produto, para aquele serviço, seja ele físico, seja ele online. Então, tome muito cuidado com isso, porque espero que tenha sido aí 7 lições que possam fazer você refletir. São lições que, muitas delas, inclusive, mais profundas, que a gente tem que refletir. Volte aí o videocast para você assistir ou para você ouvir de forma a você se atentar. São lições que eu custei até para escrever, Quando eu pensei, aí eu vejo outros youtubers falando, outros canais aí de outras pessoas, quais teriam sido as minhas lições quando eu abri a empresa sozinho lá atrás. Inclusive voltei a ser sozinho agora, como se eu tivesse reaberto a minha empresa novamente para prestar esse tipo de serviço de mentoria consultiva, misturar serviço com produtos digitais, atender online, atender presencialmente, enfim, tudo aquilo que a gente precisa fazer é algo que precisa estar na nossa mão. E essa contribuição eu gostaria de ter deixado para vocês aqui. As minhas 7 lições que talvez possam servir de reflexão para você, não passar por algumas coisas que eu passei, obviamente, e conseguir, na sua carreira como empresário, ter muito mais resultados. Se você quiser, inclusive, contar comigo, com o meu processo de mentoria consultiva, conhecer como é que eu trabalho, entre em contato. Eu faço geralmente uma reunião de diagnóstico para entender aí os seus desafios, o seu momento, o que você deseja fazer, para eu poder saber como é que eu posso, se você estiver no momento de abrir empresa, como é que eu posso te ajudar a abrir. Se você já tiver a sua empresa, o que é que você está vivendo, quais são os seus problemas, os seus desafios, as transformações que você quer atingir, para que eu possa, com a minha experiência, com os meus conhecimentos, com as minhas metodologias e ferramentas, através do meu processo de mentoria consultiva, te ajudar. Entre em contato contigo, eu sempre marco uma reunião de diagnóstico, onde a gente vai bater um papo, e aí depois eu vou te mandar uma proposta, quem sabe vou poder te ajudar aí durante alguns meses a alcançar os resultados que você deseja, vai ser um grande prazer. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado demais desse videocast, fico por aqui, saúde para todo mundo, principalmente um grande abraço, e até o próximo. Tchau, tchau.